depois de muito tempo, a gente continua resolvendo as questões aqui. Antes de começar a resolver, eu queria avisar vocês que eu acabei mudando o local onde eu fazia minhas gravações. Eu gravava dentro do meu quarto, mesmo assim tinha barulho de galo, tinha barulho de bicho, né? Pela volta ali, mas não era tanto. Aí, só que eu não tinha tanta liberdade, né, de estar gravando toda hora por conta de eu não morar sozinho, né? Então, quando a casa não te pertence, né, e tu tá morando junto com outras pessoas, com papai e mamãe, tu tem que respeitar horários, né, cara? Não pode, eu não podia gravar de meio-dia, quando as pessoas estão conversando, ou às vezes de tarde, ou às vezes chega alguma visita, então tudo isso atrapalha na hora de gravar. Então eu me mudei pro galpão, né? Peguei um canto do galpão aqui que dá bem certinho o espaço, tamanho de um quarto. Fechei que isso aqui era uma casa, né? Hoje em dia é galpão, mas já foi uma casa. Então o que vai acontecer agora? Agora eu vou conseguir gravar com muito mais tranquilidade quando eu tiver afim de resolver as questões e não quando sobrar um tempo ou tiver um horário específico. Mas tem um porém, né? Se o barulho no meu quarto, gravando de madrugada, tentando evitar muito, né, o barulho de bicho e tal, se lá já tinha barulho, aqui vai ser muito mais. De novo, é um galpão e fora esse espaço que eu fechei para ser o meu quarto novo e o estúdio de gravação. Fora isso, ainda continuam tendo animais por perto e eles moram por aqui mesmo, né? Então eu não posso tirar os bichos do lugar deles. Então vai ter barulho de cachorro, vai ser mais alto. Vai ter os gatos que moram no galpão, eles caçam, né? Então a casa é deles. Ah, barulho de porco, não sei nem dizer. Mas vai ficar melhor, né? Por essa parte de eu poder gravar à vontade a hora que eu quiser. E aí, o problema também da chuva, né? Aqui não tem um. É só um brasilite por cima da madeira ali, não tem um forro, não tem nada, então o barulho de chuva também vai ser muito mais alto. Mas, fora esses pequenos probleminhas, de resto vai continuar tudo do mesmo jeito. E eu espero que agora a quantidade de vídeos que eu posto no canal aumente e a qualidade do vídeo também, porque a minha disposição para gravar ele vai ser muito maior. Então, tendo dito tudo isso, vamos voltar aos testes aqui. Para quem já vinha acompanhando esses vídeos, esse tempo todo que eu fiquei parado, para quem pegou uma playlist para assistir, não é nada, né? Mas enfim, eu precisava avisar. Então vamos continuar aqui. Uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão no quadro abaixo. Tá bom. Então os jogos lá. Nomes, pontos obtidos. Então o Carlos conseguiu 3 pontos. O Silvio 8, tá? 7 o Paulo e o Mário 0. Então o jogador que está melhor classificado é... Sério? O que está melhor classificado é o que tem mais pontos, né? Então seria o Silvio, né? Com 8 pontos. Ah, não, calma lá. Uma escola promoveu jogos. É, tá vendo, cara? Vai querer ler as coisas rápido, acontece isso. Jogos esportivos cujos resultados estão no quadro abaixo. O Carlos, ele conseguiu 3 pontos. O Silvio, 8 pontos perdidos. Eu não, era isso que eu ia errar. Tá. Então vamos considerar que a base seria 0 pontos para todos, né? Antes de tu ganhar ou perder alguma coisa. Então vamos dizer que todo mundo começou com 0 pontos, ninguém tinha nada. Então o Silvio, ele perdeu 8, então esse aí já era, né? O Paulo ganhou 7 pontos. Então, se ele tinha 0, a gente partindo dessa base, né, quando começaram a fazer os jogos aí, e ganhou 7 pontos, de 0 para 7, tá ótimo. Então ele é o melhor colocado nessa questão, né? O melhor classificado é o Paulo, o Mário tá com 0, não conseguiu nada, e o Carlos só ganhou 3. Então, Paulo é a nossa nosso chute aí. Nosso chute não, né, cara? Eu tenho que parar de dizer isso, né? Pô, não é questão de chutar. Tem muita coisa na matemática que a gente fala errado. A gente fala, eu tô fazendo um chute, mas não é um chute. Tem muita coisa que tu não tá chutando, cara. Tu tá baseando a tua resposta num monte de conteúdos anteriores. Tu tá se apoiando num monte de coisa para dar aquela resposta. Não é um chute aleatório, como se falar, não, letra C e é isso aí. Pronto, acabou. Eu acho que é letra C. Não.
Não é, nesse caso aqui também, né, a gente chega nesse consenso aí de todo mundo ali começar com 0 pontos, né, antes de começar a participar dos jogos e tal. E chega nesse raciocínio, então não é um chute, eu tenho que parar de falar isso. Mas muito bem, então o jogador que está melhor classificado é o Paulo, certamente, porque ele ganhou 7 pontos, foi o que mais ganhou pontos. E agora tu nota que eu tô falando um pouco mais alto, ou tá mais tranquilo, assim, de eu conversar, né? Justamente porque eu tô gravando que hora agora? 1h31, então eu tô de madrugada, eu não poderia estar conversando nesse tom de voz dentro do meu quarto, não podia estar tão de boas assim para conversar. Bom, questão 1 aqui, foi embora, não tinha muito o que fazer, não tinha muito raciocínio. Não tinha coisas para escrever, melhor dizendo, né? Tá, a questão 2. Tinha R$ 12 e gastei 15. Essa situação pode ser representada por... Tinha 12, gastei 15. Então, eu tinha 12 e se eu gastei, sinal de menos 15. Seria isso, né? Eu acho que é por aí. Eu tô tentando não ir para as alternativas aqui por causa que a certa tá marcada, né? As coisas estão marcadas aqui. Mas tinha 12, gastou 15, então 12 menos 15. Muito bem. 3. Numa reta numerada, considere os pontos que representam os números menos 1 e 8. A distância entre esses pontos é... Uma reta numerada, considere os pontos que representam os números menos 1 e 8. A distância entre esses pontos. Bom, aqui essas questões de distância sempre são um problema para mim. Não sei porquê, né? Cada um tem os seus problemas de entender as coisas, eu tenho esse. Então se a gente vir para cá e desenhar, porque não faz mal nenhum, e a gente puxar uma reta aqui, só para ver que tipo de raciocínio a gente tem que ter quando chega nesses problemas aí, tá? Então é menos, vou botar o 0 aqui, então menos 1. Aí tu vai fazer o todo desenho, vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos ajustar aqui o 0. Se quiser ficar, fica. Se não quiser, paciência. Mas ficou mais ou menos 0, não tá dos pior. Então ele fica aí quietinho no canto dele. E o 8 aqui. Se eu fizer 8 menos 1, isso me dá a distância tranquilo e sereno? Vamos ver. Então 8 menos o menos 1. Posição final menos posição inicial. Menos 1. Tô só seguindo o raciocínio quando a gente resolve as questões de física, só tô olhando aqui ver se dá certo. Então aqui, esse menos 1 que está multiplicando esse menos 1 aqui, né? Porque esse sinal de menos aqui fora do parênteses ficou mal, ficou com pouco espaço, mas é isso, é um menos 1 aqui que está multiplicando esse número que está dentro do parênteses. Então, multiplicação de dois fatores que dão o mesmo sinal vai ser positivo. Se tem o mesmo sinal na multiplicação, os fatores, o produto vai ser positivo. Então, isso aqui vai ser 8 mais 1, então dá 9. Essa é a distância. Agora, se eu contar aqui tá certinho, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então é isso, distância 9, faz todo sentido. Então é só fazer a posição, seria o 8 menos o menos 1, né, para ter essa distância. Então, vamos marcar aqui como D, vou botar aqui 9, distância entre esses dois números aí. Muito bem, vamos ver se está certo, né? Não adianta só marcar, mas vou deixar a outra questão já pronta aqui. 7, 8, 9, então tá bom, então o raciocínio está funcionando muito bem.
Não tão bem quanto eu gostaria, mas está funcionando. Tá, 4. O conjunto A, 0, menos 3, 4 e 10. É subconjunto D. Tá, vamos só recordar o seguinte. Para um conjunto ser subconjunto de outro, todos os elementos que pertencem a esse conjunto têm que pertencer ao outro conjunto. Então, é uma boa revisão, né, para a gente ver. E eu sei que quando a gente não está fazendo os testes, esse tipo de pergunta que eu pularia, porque a gente já fez, já viu todo esse conteúdo, não precisa estar revisando 200 vezes. Mas, para tentar seguir um padrão, eu vou, pelo menos os testes, eu vou fazer todas as questões. Porque daí a gente pula essas questões ali quando ele traz alguma coisa que a gente já viu, né? Quando a gente está aprendendo conteúdo novo. Mas quando chega nos testes, daí a gente faz só para mostrar que a gente sabe fazer aquilo, que a gente não pulou aquelas questões à toa. A gente entendeu já o conteúdo, a gente já sabe fazer. Mas muito bem, então, o que é ser um subconjunto? Se eu tiver um conjunto A, por exemplo, 1, 2, 1, 2, 3, é bem simples, tá? Um conjunto ali. E eu tiver um conjunto B do tipo, vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4. Eu posso dizer que o A é um subconjunto do conjunto B, porque todos os elementos que pertencem ao A também pertencem ao B. Então, essa é a regra, tá? Então, não precisa te preocupar. É só isso que tu tem que seguir ou lembrar, né, para quando tiver esse tipo de pergunta aí. Então, se todos os elementos desse conjunto pertencem a esse conjunto aqui também, então o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Do mesmo jeito, né, que o conjunto A é subconjunto dele mesmo, ou seja, ele está contido nele mesmo. Né? Então o A é subconjunto do A. Mas isso aí são só curiosidades, a gente não precisa saber disso. Então, quer dizer, na verdade precisa, né, mas não nessa questão aqui. Então o conjunto A, 0, menos 3, 4 e 10. Ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais? Não é. Por que que não é? O conjunto dos números naturais seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Só que aqui a gente encontra um elemento que é o menos 3, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Se tu encontrar qualquer elemento aqui dentro que não pertença ao outro conjunto, este conjunto não é subconjunto daquele. Do mesmo jeito aqui, se aqui tivesse sei lá, um 6, por exemplo, esse conjunto A não seria subconjunto do B, porque este elemento aqui não pertence ao B. Tu não encontra dentro do B, logo esse conjunto aqui não é subconjunto do B. Então, tendo dito isso, agora a gente já sabe por que não é a letra A. B seriam os inteiros, né? Então, inteiro seria os números negativos ali, tu teria ia do menos infinito, vai até o mais infinito. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, nesse conjunto aqui, a gente encontraria o menos 3, encontraria o 0, o 4 e o 10 tranquilamente. Então, esses elementos aqui pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, é você. Aqui a C, por que não é a C? Aqui ele está dizendo que é o conjunto dos números inteiros positivos. Então, o menos 3 tu não encontraria aqui dentro desse conjunto. Aqui ele está dizendo que é o conjunto dos números inteiros negativos, a D, né? Também não tem como ser, porque, de novo, se é só os números negativos, tu não encontraria o 4, nem o 10, e então não tem o que fazer. Tá, 5. Dos conjuntos abaixo, o subconjunto Z, esse asterisco que eu não estou dando zoom para não ver a resposta, mas esse asterisco aqui quer dizer que tu está excluindo o zero desse conjunto. Que conjunto seria esse? Tá? Vamos representar esse conjunto aí para 5. Então, para 4 a gente já viu o que era, vamos para 5 agora. Então,
Z menos não. Z underline ficaria bom. Elevado a asterisco underline. Eu não tenho como representar tudo do jeito que eu gostaria, tá? Mas isso aqui tira o zero e o sinal de menos que não... até dá pra fazer, mas eu não vou sofrer procurando como fazer isso agora. Vamos dizer que isso aqui quer dizer que esse conjunto aí tá tirando o zero e é só os números negativos. Então só seria a parte negativa, né, do inteiro. Então seria menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante até menos infinito. Então é isso que esse conjunto representa. Ele está perguntando para nós quais dos conjuntos abaixo. Dos conjuntos abaixo, o subconjunto DZ, tá? Então, em qual deles aqui eu encontraria todos os elementos que também pertencem ao Z, né? Se eu procurasse esses elementos dentro desse conjunto aqui dos inteiros negativos que está excluindo o zero, eu tenho que encontrar todos esses elementos dentro desse daqui. De novo, a gente já viu isso, a gente já sabe, mas tudo bem, né? Vamos fazer essas questões porque são os testes. Então no A, bom, menos 3 estaria dentro aqui, né? A gente viu ali, né? Número negativo. O mais 2 já não, esquece. Então a letra A já está excluída justamente por causa desse elemento aqui, porque eu não encontro ele dentro desse conjunto aí, que eu não sei, agora me esqueci o nome certinho dele. Mas se eu não encontro esse elemento, não consigo encontrar ele aqui dentro. Logo esse A que não é, esse conjunto aqui não é subconjunto do inteiros negativos que exclui o zero. E a B? Bom, o zero está aqui, né? E esse asterisco aqui diz pra gente que neste conjunto não tem esse elemento, tá? Tu tá excluindo o zero deste conjunto. Então, a letra B também não tem como ser e a D também não teria como ser também, né? Tem o zero aqui. Agora a C, a letra C tá tudo bem, ó. Menos 3, menos 1 e menos 5, esses elementos aqui também pertencem a esse conjunto aqui, né? Ao Z. Aí, dos inteiros negativos. Acho que é só isso, né? Inteiro negativo, que daí exclui o zero. Conjunto dos inteiros negativos. Por aí, mais ou menos isso. Vamos para 6. Vamos lá. Comecei a gravar, dei sorte, né? Parou de chover. Achei que ia continuar chovendo, incomodando. Tá, o oposto do número menos 35. Bom, o oposto é o 35, né, cara? Se a gente tá procurando na reta, se tu for olhar aqui e for lembrar da questão dos opostos, o oposto do número 8, por exemplo, seria o menos 8. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, ele é simétrico, né, em relação à origem aqui, em relação ao zero, né? A distância é a mesma dos dois. E aqui não está a mesma distância, mas vocês entenderam, né? E aí a distância é a mesma, só que o sinal aqui, que é o sinal de menos, não de mais. A direita do zero mais, aqui a esquerda menos. Mas geralmente a gente omite esse sinal aqui, né? Geralmente. Então tá bom. Então o oposto do menos 35 é o próprio 35. Então vamos deixar a resposta aqui. Então menos 35 tá aí. E a 7. Cadê você? Tá aí, 35, muito bem. Sabendo que o módulo do A é 3, podemos afirmar que o módulo do A é 3. Então, a gente tomou o módulo... Opa, não aqui, né, cara? A gente tomou o módulo do número A, eu não sei qual é, mas a gente tomou o módulo desse número e deu o valor 3. O que eu posso afirmar aqui em relação ao A? O A, nesse caso, né, aqui dentro, que se tu colocasse um menos menos 3 aqui dentro, como resposta disso daqui, né, sairia um 3 aqui fora. Ou se tu colocar um 3 aqui positivo também, sai um 3 aqui. Logo, o que a gente pode afirmar nesse caso? Tomou um módulo de um número, o que tu pode dizer? Que o A pode ser menos 3, tu não tem como afirmar nada, não tem como garantir, ou o A pode ser igual ao 3.
Não importa, qualquer um desses valores que tu colocar aqui dentro vai ter como resposta o 3. Eu não me lembro certinho da definição de módulo, mas basicamente se o A, sei lá, vamos ver se A é maior do que zero, acho que era isso. Se A é maior do que zero, vírgula, então módulo do A é igual a. Simples assim. E se o A é menor do que zero, for menor do que zero, então é basicamente essa regra que tu tem que seguir, tá? Eu só estou escrevendo aqui. Então, módulo do A, na verdade, aí vai ser igual a de qualquer jeito. Talvez eu deveria ter escrito aqui se A for menor que zero, então o módulo de menos A, menos A, tá certo, então assim tá melhor. Vai ser igual a. É só isso que tu tem que lembrar, tá? Pra essa função modular aqui. É isso aqui que tu tem que decorar. Então, não tem muito mistério. Então, nesse caso, quando ele pede pra gente avaliar, né? O que a gente pode afirmar a respeito do A, a única coisa que eu posso dizer é que ele pode ser igual a menos 3 ou igual a 3. Eu não tenho como te dar certeza do valor do A, né? Porque se tu olhar para a regra, que qualquer um dos dois valores que entrasse aqui dentro ia sair com uma resposta aqui como 3, né? Então não tem muito o que dizer. Enfim. É isso que dá para dizer, na verdade, né? Menos 3 ou 3. Vamos para 8. E vamos resolvendo devagarito. Eu nem olhei, né? Tá. A igual a 3? Não, com certeza não. B. A igual a menos 3? Não tem como, né? Tu viu que não pode ser. Tem duas possibilidades. A igual a 3 ou A igual a menos 3. Exatamente essa daqui. E nenhuma das anteriores também não faz sentido, né? Já que a letra C está certa. 8. Dos números 0, 5, 7, menos 5 e menos 7, o maior é o 5 e o menor é o menos 5. O menor é o menos 7, já estou te dizendo aqui, e o maior é o 7. Tá? Porque está mais à direita do zero, tá à direita do zero, o 7, né, para ele ser o maior, é o que está mais afastado do zero à direita. Se tu quiser ver desse jeito, se eu não me engano, o livro ele explicou como é que tu deve classificar os números aqui entre maior e menor, mas eu sempre olho para isso, é quem está mais afastado do zero aqui. Entre dois números, vamos dizer que tem a reta aqui, acho que foi assim que o livro explicou. Isso que é bom, né? O cara não tem uma obrigação de saber tudo certinho. Mas entre dois números aqui quaisquer, que tu não sabe. X, por exemplo. X e Y. Eu acho que essa regra é a mais prática para te lembrar, né? Opa. X aqui, já tô até desaprendendo a escrever com isso aqui, cara. Deixa eu tirar, eu botei umas luvas aqui, porque agora é madrugada, começa a esfriar. Só que engraçado é que começou uma chuvinha e o frio você foi embora. Ontem tava frio aqui, pô. Tá, entre dois números, entre x e y, o maior é o que está mais à direita, sempre. Então nesse pequeno exemplo aqui, o y seria maior do que o x, porque ele está mais à direita do x, ou ele está à direita do x, melhor dizendo. Então nesse caso, automaticamente, tu diria que o número é o maior. Então se for olhar para cá, por exemplo, aqui tu tem entre o menos 1 e o 8 aqui. O 8 está à direita do menos 1, logo ele é maior. O 0 está à direita do menos 1, então o 0 é maior do que o menos 1. Pô, mas é 0, mas é maior. Então, seguindo essa regra. Se eu não me engano, seria isso, né? Então, eu sempre penso assim, né? Se tu tá à direita, se é um número positivo, então o maior deles é o maior número, de qualquer jeito. E se é um número negativo, o que está mais próximo do zero, ou o menor, né? Dos dois seria o maior também, mas seguir essa regrinha aqui de quem está à direita é maior, é mais prático, é mais simples. Talvez seja o que vocês devam lembrar. Então aqui,
o 7 está à direita de todo mundo, né? Não tem ninguém mais à direita do... Não tem ninguém à direita do 7. Se tu olhar pro 5 aqui, por exemplo, o 7 está à direita dele, logo o 5 não é o maior número, é o 7, né? Não tem mais ninguém. E pro menor, o menos 7, né? Não tem ninguém à esquerda dele. Então ele com certeza é o menor número que tá ali. Então a letra A não tem como ser, né? Tá dizendo que o maior é o 5, não é? A B, o maior é o 7, exato, e o menor é o menos 7, exatamente. Não tem outros números aqui, né? Tu não encontra nada mais à esquerda do 7 ou à esquerda do 7, nem à direita do... Quer dizer, à esquerda do menos 7 e nem à direita do 7. Então, tá certo. O maior é o 7, está certo. O menor é o 0, com certeza não. Tem número negativo aqui, então não tem como o 0 ser o menor. O maior é o menos 7 também, não, né? Não tem nem como. Menor é o 0 de novo. Não tem como o 0 ser o menor porque tem número à esquerda dele ou tem número negativo. Se tem 0 e tem um número negativo, com certeza o 0 não é o menor deles. Sejam as afirmações abaixo. Qualquer número negativo, então a 8 a gente basicamente não precisou fazer nada. Então vamos tirar 8 daqui. Vamos botar 9. Sejam as afirmações. Qualquer número negativo é menor do que 0. Sim, é verdade. Qualquer número negativo é menor do que 0. Qualquer número positivo é maior do que 0. Também é verdade. Qualquer coisa. Porque, de novo, segue aquela regra de estar... Para ser maior, então tem que estar à direita do número, né? Então, se tu olhar para o 0 aqui, tu olhar para o 0, ele está aqui. Vamos limpar isso aqui. Vamos para um canto um pouco melhor aqui, assim. Vamos fazer outra reta aqui. Cara, que maravilha essa porcaria do whiteboard aqui, cara. Ah, isso aqui é muito prático de escrever, ainda mais com mouse, pô. Imagina se tivesse uma caneta aqui. Isso é uma beleza. Então, se a gente seguir aquela regrinha de quem está mais à direita para ser o maior, qualquer número aqui, ó, aqui positivo, vai estar à direita do 0. Então ele vai ser maior, seguindo aquela regra. E para número negativo a mesma coisa, pô. Qualquer número negativo é menor do que o 0, porque o 0 sempre vai estar à direita de qualquer valor negativo que tu escolher aqui. Tu sempre vai ter o 0 à direita dele. Então, aqui, então tá aí, as duas afirmações são verdadeiras. Qualquer número negativo é menor do que 0, porque o 0 sempre vai estar à direita de qualquer um deles. E qualquer número positivo vai ser maior do que o 0, porque qualquer número positivo que tu pegar aqui sempre vai estar à direita do 0. Então tá bom. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo? Sim, é verdade. Qualquer número positivo. Não importa o número, não precisa nem pensar muito. Entre menos 200.000 e 1, qual deles é o maior? 1. Menos 400 bilhões e 0,007. Qual é o maior? 0,007 é maior. Simples assim. Quais são verdadeiras? As três, né? Então, letra D. Quantos são os números inteiros compreendidos entre menos 5 e mais 4? Aqui, se eu não me engano, o que eu fiz, tá? Pra gente não ter que fazer o desenho, o livro não mostrou uma regra prática pra gente calcular isso. Se eu não me engano, a gente trata como se fosse uma distância. Então, menos 5 e mais 4, vamos lá. Então, eu teria menos 5 e mais 4. Vamos deixar assim. Tá? O que a gente faria para te não ter que escrever tudo e contar? Então, entre o menos 5 teria o menos 4, depois o menos 3, depois menos 2. Opa. Depois, eu só estou escrevendo, mas a gente já vai ver do outro jeito. Depois menos 1, depois o 0, 1, 2, 3. Seriam esses números aí que está entre o menos 5 e o mais 4. E tu não botou mais 1, mais 2, mais... É verdade. Até nem sei se tem espaço. Se tiver espaço aqui eu até deixo
o sinal de mais aqui. Acho que não vai ter, né? Vai jogar o 3 lá para baixo. Não jogou. Então fica aí. Se não jogou, fica aí. Muito bem, então eu contaria, né, esses valores aqui. Eu não vou fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente consideraria como se fosse uma distância. Então, faz distância. Então, posição final menos posição inicial. Considera sempre o menor valor como sendo posição inicial. Então, posição final é 4. Aí, se fosse uma distância, né, entre esses valores, faria menos o menos 5. Só que se eu fizer isso, não vai dar o número certo, pelo que eu vi lá. Então, para corrigir, tu tem que somar 1 a mais. Só para te não precisar fazer essa contagem aqui. De novo, eu não lembro do livro ter ensinado a gente como tu calcular isso certinho, né? Então, o problema tá nesse zero. Sempre vai ficar 1 a menos por conta disso daqui, né? Eu não sei porquê. Se bem que aqui eu estou calculando uma distância, né? Isso aqui é como se eu estivesse calculando posição final, estou considerando 4, menos a posição inicial. Então, como se eu estivesse calculando literalmente uma distância entre esses dois números aqui e não a quantidade de números que tem aqui entre os dois. Então, são coisas diferentes. E para corrigir esse erro que vai dar de um número, é só somar esse 1 a mais aqui. Então, isso aqui vem da distância, justamente estou chamando de D aqui, né? E que não dá a quantidade de números, né? Então, vamos fazer essa conta e vamos ver se está certo. Então, isso aqui ficaria 4 menos 5 dá 9, mais 1 dá 10. Então, seria um 10 aí o número de elementos. Na verdade, não vou chamar de D aqui, vou chamar de N, que é a quantidade de valores, né? Vamos contar aqui? Tem que ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa. Vou dar um a mais, vou dar um a menos. O que eu fiz errado? Eu não considero esses... Eu não posso considerar os extremos aqui. Eles não estão inclusos, por isso que deu 2 a mais. Então, não é do 4. A distância aqui seria do menos... seria do 3 até o menos 4. Então, porque esses são os valores que estão dentro desse intervalo. Então, eu estou tentando contar quantos elementos pertencem a esse intervalo aqui. Então, tá certo, eu cometi esse erro, tá? Os extremos não fazem parte. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, se a gente fizer isso, 3 menos 4, isso dá 3 mais 4 dá 7, mais 1 dá 8. Então, se a gente contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu problema foi considerar os extremos aqui como se eles fizessem parte do intervalo, eles não fazem. Então, a gente não deveria contar. Tá, então, de novo, isso aqui o livro não ensinou. Essa parte de somar mais um aqui e usar como se fosse uma distância, né? Faz posição final menos posição inicial. Isso daqui eu fiz, eu vi que deu a diferença de um, de um só, né? Então, basta só para corrigir esse problema, é só somar um a mais aqui. Funcionou com todos, tá? Funcionou bem com tudo. Mas o livro não ensinou isso pra gente, então... Não vou garantir que seja um método, sei lá, não sei como é que ele faz, se ele esperava que a gente realmente escrevesse todos os elementos e todos os valores. Não sei o que ele esperava da gente, eu sei que eu resolvi desse jeito. Né? As coisas têm que ser deixadas bem claras, as coisas têm que ficar claras, né? O dia que eu escrever o meu livro, cara, vai ser perfeito, tudo vai ser explicado. Por que tu tá fazendo tal exercício, por que eu acho que esse exercício é importante. Vai ter tudo separadinho, muito bonitinho. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto não. Tá aí. Letra C, 8. Na verdade, o importante, né, que eu acabei notando, lendo alguns livros e tal, é que para te escrever um livro, tu precisa ler um monte de livros daquele assunto. Principalmente se é uma questão de ensino, né, de física, matemática. Porque não adianta tu... não, eu tenho planos, será, se eu me formar, eu pretendo escrever um livro e tal. Cara, tu tem que
usar, resolver outros livros para ver os pontos positivos do livro, falar, cara, isso aqui eu vou copiar, certamente eu vou, eu vou apresentar os exemplos do jeito que esse cara apresenta, mas a lista de exercícios não vai ser desse jeito porque eu não gostei. Tá mal organizado, tem coisas muito difíceis aqui no começo, questões muito bobas no final da lista para quem vai fazer, né? Quem pretende fazer tudo e tal, isso já é um problema. Outro problema é que o cara não indica o que é difícil, não fica separado para a pessoa já estar ciente disso. Falar assim, ah tá, se essas são as questões fáceis, eu não quero fazer, eu quero ir logo para questões mais complicadas porque eu acho que eu já entendi o conteúdo. Então ela pode ir direto. Então eu acho que de cada livro o cara pode pegar um pouquinho, né? Sempre tem o direito de copiar as boas práticas, né? E evitar as coisas que tu detesta, né? Então sempre procurar fazer desse jeito. Então se um dia eu for escrever um livro, com toda certeza já vou ter uma bagagem muito boa, já vou ter resolvido uma boa quantidade de livros aí. Se ainda forem necessários, né, cara? Se as inteligências artificiais não limparem com toda essa necessidade de utilizar os livros e tal, porque as pessoas se esquecem que não é só a parte do computador, ele não é só uma IA fazendo as coisas, não, tem pessoas por trás daquilo também, trabalhando, botando as suas ideias e falando, cara, não, devia funcionar desse jeito ou não. Então um programa que vai te ensinar, que pode te ensinar assim a, sei lá, ele faz que nem tem já o notebook LM ali que tu joga um PDF, ele aprende usando aquilo ali e te explica baseado naquele PDF que tu colocou, naquele vídeo que tu pediu para ele utilizar, naquela aula do YouTube que tu jogou para ele te explica o conteúdo baseado naquilo. Se tu fizer uma pergunta fora daquilo ali, ele vai te dizer, não, baseado no conteúdo que tu me apresentou, não tenho como te responder isso, porque não faz parte, não é o mesmo assunto e tudo mais. Então, eu acho que o ensino vai ir para esse lado aí, mas vão ter professores mexendo com esse tipo de ferramenta, calibrando ela, melhorando, né, esse tipo de coisa. Então, quem é que sabe se ainda vai ser necessário a utilização do livro, né? É, eu não sei, mas se for, eu pretendo escrever um daqui a uns 20 anos. Não tenho pressa, não adianta fazer as coisas com pressa. Então tá, mas vamos seguir aqui, vamos ver as ideias boas desse livro e copiar, e as ruins a gente joga fora e descarta. Então os números inteiros compreendidos entre menos 5 e mais 4, a quantidade, né, seriam 8. Qual o conjunto dos números inteiros negativos menores que menos 4? Menor que menos 4 tem que começar em menos 5, menos 6, menos 7, assim por diante. Primeiro. Ai, tu tá valendo. Não, não tá valendo, cara, não tá valendo. Mas por que não pode ser a B? Tá, ó, não, primeiro aqui. Se tem que ser menor do que o menos 4, tem que estar à esquerda do menos 4. Então, quem é o número imediatamente à esquerda do menos 4? Vamos puxar aqui. Oh, porque... Ué? Ah, não tem internet. Aí você não funciona. Aí não dá para escrever nessa bodega se não tem internet. Ele não deixa. Olha só que loucura, né, cara? Que impressionante. Né? Não, tem que estar tudo conectado. Não, não pode funcionar. Eu vou ter que procurar outra porcaria dessas. Porque esse lixo aqui não funciona sem internet. E aí, em dia de chuva, que nem esse, a internet via satélite, vai fazer o quê? Fazer bosta nenhuma, cara. Ai, ai. Olha, é complicado. Falando em internet via satélite, né? E falando em fechar isso aqui. Vou fechar esse pedaço de lixo, eu vou achar outro pra usar. Mas por enquanto o Paint serve porque ele funciona sem internet. Não vai ficar aquela coisa bonita que a gente gosta, mas já vai servir. Então, falando em internet, aqui eu uso a HugsNet. E uma coisa que a empresa, não sei, ela não faz bem, é te explicar que se tu pegar o menor plano possível deles e exceder o limite, né, a quantidade que tu tem, tu ainda consegue usar a internet para coisas
Assim, ó, tu consegue acessar aula, tu consegue assistir vídeo aula, por exemplo, como é que é o nome agora não tem internet, né? Da Udemy lá, eu assisto as videoaulas deles, com a internet limitada já, pessoas usando aqui, 2, 3 telefones conectados ali, acessando o Instagram e tudo mais. Mesmo assim, tu ainda consegue assistir, não é com aquela qualidade de vídeo, né? Tu vai usar o limite meu aqui, seria o 360p. Mas, de novo, assim, ó, tu excedeu o limite do mês, mesmo assim tu consegue seguir usando. Não sei, eles não eu pelo menos não vi quando fui comprar assim, uma ênfase nisso, né? De te garantir que não, é possível e tal, tu fazer alguma propaganda da HugsNet mostrando isso, cara, porque assim, limita, mas ainda assim é útil, dá para usar. Ah, eu queria jogar jogos online, esquece. Esquece, esquece, vai fazer outra coisa. Eu não sei, não sei garantir todos, né, mas cara, entrar no fazer uma videochamada, isso quando a internet não tava limitada já não ia, tá ligado? Não funcionar direito lá. Eu fui usar o Discord ali para fazer uma videochamada, não funcionou. Muito lento, travando com a desgraça. Então tem limites, né? Mas funciona no interior, então não dá para reclamar tanto da HugsNet. Enfim, ela não faz essa. E eu tô avisando, né? Se alguém precisar colocar ali e tá em dúvida, funciona, tá? Pro básico funciona, tu consegue acessar o YouTube, usar o Instagram serenamente e tudo mais. Mas é mais para quem mora no meio do mato, né? Então talvez não te ajude tanto. Enfim, voltando para cá. Já que eu tenho que vir pro Paint de novo. Se tu tem números aqui e ele quer valor que é menor do que o menos 4, se a gente pensar que o menos 4 está aqui, nossa, agora usar o Paint vai ser um parto. Se o menos 4 está aqui, um valor menor do que ele teria que estar à esquerda dele. Então, menor que o menos 4 seria o próximo, seria o menos 5, né? Imediatamente à esquerda dele. Então, os valores têm que começar no menos 5 e ir até o menos infinito, né? Não pode ter nada mais que isso. Lembrando que a gente está falando de números inteiros, né? Então, não teria nada quebrado aqui no meio, ó. Que não existe nada entre esses dois números. Não existe, tá? Não tem nada aqui. Não tem um espaço vazio. Ah, não, mas eu sei que tem uma infinidade de números. Não, não tem. Não no conjunto dos números inteiros. Não tem nada aqui no meio dessa coisa, tá? Então, do lado aqui esquerdo do menos 4, o próximo seria o menos 5, ele é menor. Por quê? Seguindo aquela regra de novo. Quem está à direita é maior. Logo, se o menos 5 está à esquerda, ele é menor. Então, números menores do que menos 4 começaria pelo menos 5. Aqui é B, vai do menos 4, tem 0. Não, esquece, 0 é maior do que menos 4. Na verdade, assim, primeiro que não está respeitando que tem que ser menores que menos 4. Já tem o menos 4 aqui dentro como elemento, então já não é, nesse conjunto aqui. Mas menos 3 é maior do que menos 4, menos 2 é maior, e 0 com toda certeza é maior do que qualquer número negativo, então isso aqui já não faz parte. Menos 3, menos 2 e menos 1, todos são números maiores do que menos 4. E aqui, de novo, né? Menos 4 está aqui, é um elemento, não podia estar, né? Porque os números têm que ser menores que, não pode ser menor ou igual, então só sobra o A. Não tem outra coisa para a gente olhar. Acho que eu pulei de página, mas acabou aqui, né? 11. Né? E a 12, o conjunto dos números inteiros negativos maiores que menos 5. Bom, negativo e maior do que menos 5. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E é isso. Então aqui esse A, menos 8, menos 7, não. Todos os valores são menores do que o menos 5, né? Porque estão à esquerda dele. Menos 7, não, de novo, né? E aqui ainda está incluindo o menos 5 aqui, não faz sentido, né?
número que tem que ser maior do que 5 e ele fala 5. Fala, pô, pera. Não, não, tu não entendeu. Eu tô pedindo para dizer, me dar exemplos de valores que são maiores do que 5. Aí tu fala 5. Eu falo, cara, não, para, não. Então é o que está acontecendo aqui, né? Nessas duas primeiras, na A e na B, que é isso que está acontecendo. O cara está te respondendo desse jeito. Se bem que na A não, né? Porque na A ele tá maior do que 5, ele tá te dizendo, por exemplo, 4, 3. Aí tu fala, cara, não, como assim maior do que 5? Enfim, na B tá o 5, a C, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Exatamente esses números aqui são maiores do que o menos 5 e são números negativos. E por que a D não pode ser? Porque tem o zero. O zero não é nem positivo nem negativo. Então, não deveria estar aí dentro desse conjunto. 13. O conjunto A, que é igual a x, que pertence... Vamos botar 13 para cá e vamos copiar isso aqui. Ai, ai, vamos lá. 13. Então, temos o A, que é o quê? Dos elementos x. Só que esse x aí pertence aos inteiros, não é mesmo? X pertence aos inteiros, tal que... não é qualquer x, né? Não é qualquer x, não é qualquer inteiro. É que tá excluindo o zero. Então, inteiro excluindo o zero. E esse x aí tá entre menos 3 e 3. Então, vamos copiar para não perder o costume. X está entre menos 3. Que estranho, cara. Parece que a letra tá maior. O cara fica um tempo sem escrever, sem usar isso aqui. Aí começa a estranhar as coisas, pô. Então, conjuntos inteiros, tal que o x está entre o menos 3 e o 3. O x, esses dois valores esses dois extremos aqui não pertencem ao intervalo. Então beleza. Igual a. O conjunto A, tá. X, tá, é só escrever o conjunto. É uma repetição das coisas que a gente já viu, mas é que é para um novo conjunto, né? Então, antes a gente viu para os números naturais, agora números inteiros, beleza. Então, o menos 3 não faz parte. Então, o próximo seria o menos 2, o x assume esse valor. Menos 1, 0 não, tá incluído, foi excluído. 1 e 2. Tá bom, se o 0 foi excluído, beleza. Então, seria isso, menos 2, menos 1, 1 e 2. São os elementos deste conjunto. Muito bem. Vou salvar aqui, vamos ver. Vou tirar o zoom aqui. Menos 2, menos 1, 1 e 2, exato. Ó, na B não pode ser por causa do zero. Se ele está excluído não tem como. Menos 3 não pode, tá? O x é maior do que menos 3 e menor do que 3. Ou seja, ele não assume esses valores aqui. E aqui o 3, ó, na D. Então, de novo, o x não pode ser igual a 3. Tá? Já que ele é menor do que 3. 14. O conjunto E pode ser representado por E, x pertence aos inteiros, tal que o x é maior ou igual a 7. Tá bom, vamos escrever então. Vamos escrever. Deixa eu só me ajustar aqui na minha cadeirinha. Porcaria, cara. Te ajeita aí. Te ajeita. Então, o conjunto E, a gente escreve ele como sendo... Cara, eu achava tão difícil isso aqui. X pertence aos inteiros, tal que... Deixa eu copiar aqui. Só para não precisar fazer de novo. Tá inserindo tanto símbolo. Tal que o x é maior ou igual a 7, né? Eu tinha tanta dificuldade com isso daqui de escrever desse jeito e ler as coisas escritas dessa forma que eu falava, cara, eu nunca vou entender isso daqui. Impressionante como a gente muda, né, cara? Hoje em dia é coisa de boas.
Mas tudo prática, né? De tanto fazer exercício, de tanto copiar a resolução dos exemplos, né? Que o autor dos livros fazia quando eu fui começar a aprender a ler isso daqui. De tanto copiar e tal, o cara se acostuma. Depois de um tempo, tu entende como é que funcionam as coisinhas, inclusive para escrever, né? Não só para te ler, né? Porque às vezes tu sabe ler certinho, mas na hora de pedir para te escrever dessa forma, que assim representado dessa maneira, tu naquela engasgada fala, mas é que é complicado. Complicado. Mas agora já vai bem. Tá. Pertence aos inteiros e o x é maior ou igual a 7. Então, x maior ou igual a 7, a gente teria 8. Opa, 9 não, pô. Ah não, maior ou igual, cara, não esquece disso. Então ele assume esse valor. 7, 8, 9 e assim por diante. Até mais infinito e além. Vamos ver aqui. 7, 8 e 9 e assim por diante. Eu tô com pala por cima do... Eu vou até tirar esse pala aqui que não tá tão frio assim hoje. Achei que tá mais complicado. Já tirei as luvas. Vou tirar o pala. Ai. Tô enrolado aqui numa coberta nas pernas, né? Pra não pegar muito vento. Eu achei que aqui ia ser quente, cara. Não ia ser tão frio assim por causa que é o chão de madeira, né? Mas tem muita fresta, passa muito ar. Aí dá uma gelada boa. No verão vai ser lindo de ficar aqui, cara. Uma maravilha. Agora no inverno não tá dos melhores. Tá, vamos ver aqui se a gente encontra a representação certa. Aí aqui igual a 8, 9, 10 não pode ser porque precisa do 7, né? O x é maior ou igual ao 7. Então tá faltando o 7 aqui. Então na B, certinho, 7, 8, 9. A C, 7, 6, não. 6, 5, esquece, né? E aqui 6 também, né? Tem que ser maior ou igual a 7, então também não pode ser. Ai, tudo desse jeito agora. Beleza, a gente faz, né? A gente tem que fazer. Então faremos, por que não, né? Vamos lá, 15. O conjunto A, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 pode ser representado por... Bom, provavelmente ele quer que tu use a notação que ele usou aqui nessas questões, né? Eu não vou olhar a resposta ali só pra gente poder escrever aqui. Então, tu vai escrever dessa forma, né? X pertence aos inteiros tal que alguma coisa. Então, o conjunto é menos 4, menos 3, menos 2. Então, começa em menos 4, não exclui o zero e vai até 1. Então, o x é maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 1. Então, seria a representação disso. Então, a gente vai escrever desta forma. Vamos só copiar aqui. Qual é que é o nome do conjunto? A. Tá, aqui eu troco. Só vou copiar aqui para não precisar estar inserindo tudo que é símbolo de novo. Então, conjunto A, a gente pode escrever ele dessa forma aqui. X pertence aos inteiros, tal que o X, ele é maior... Aqui já ficou ruinzinho, né? Não tem uso para esse coisa. Então, ele é maior ou igual a menos 4, já que o menos 4 faz parte ali do conjunto. Então, o x é maior ou igual a menos 4 e ele é menor ou igual a 1. Tá? O zero faz parte, então não tem problema nenhum. Cadê o menor ou igual? Tá aí? Os dois extremos, menos 4 e 1. Menos 4 tá aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. E 1 tá ali, tá? Então é isso. X pertence aos inteiros, tal que o x está entre menos 4 e 1. É maior ou igual a menos 4 e é menor ou igual a 1. Então ele assume inclusive esses valores. Muito que bem, vamos para 16. Vamos lá. Mas antes tem que verificar. X pertence aos inteiros, tal que o x é... ó. Aqui ele está dizendo que o x é maior do que menos 4. Se isso fosse verdade,
Se tu tivesse que escrever o conjunto baseado nessa descrição aqui dele, tu não colocaria o menos 4 e muito menos o 1. Porque os valores aqui do x que ele assume são diferentes. Então, quer dizer, não pode ser esse menos 4 nem esse 1. Então, tu já não colocaria aqui dentro desse conjunto. Se tu lesse essa descrição aqui, alguém pedisse para te ler isso daqui e escrever dessa forma aqui, como sendo menos 4, menos 3, botar os elementos mesmo, né? Escrever todos eles, tu com certeza lendo com essa primeira descrição, tu não colocaria o menos 4 nem o 1. Então não pode ser. Então tá aqui, x está entre menos 4 e 1 aqui, só que ele pode assumir o valor menos 4 e assume o valor 1. E a C está errado por quê? A C está errado porque o x pertence aos inteiros. Tá, de novo, né? Aqui, ó, ele está dizendo que o x é maior do que menos 4, ou seja, ele não assume esse valor, o que não é verdade. E aqui ele está dizendo que o x é menor do que 1. Tá, ele só fez uma variação aqui, né? Uma troca aqui. Ele na letra A ele não assumia nenhum dos dois valores. É isso. Qual dos conjuntos é vazio? 16. X pertence aos inteiros tal que o x ele ele pode assumir esses valores. Ele pode ser 0, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Ou seja, quais seriam os elementos do conjunto A? Desse conjunto que eu vou chamar de A, né? 0 e 1, tá? Então, são os dois elementos. Ele pertence aos inteiros e ele pode assumir esses dois valores, então os únicos elementos desse conjunto seriam o 0 e 1. O B aqui. O x é maior do que 0 e menor ou igual a 1. Logo, ele pode assumir o valor 1, então ele não é um conjunto vazio. Então, esse conjunto seria unitário, né? Só 1. Letra C. O x está entre o 0 e 1 de novo, só que agora ele pode ser igual a 0. Ele é maior ou igual a 0. Então, esse conjunto seria um conjunto unitário, o único elemento seria o 0. E a letra D, a gente tem o x, que pertence aos inteiros, tal que o x está entre o 0 e 1, só que não pode assumir esses valores. Tem alguma coisa entre 0 e 1 dentro do conjunto dos números inteiros? Não. Então, é que eu só quero voltar numa... Só vamos olhar uma coisa aqui. Quando tu lê essa descrição, e aí tu tem que... a partir dessa descrição aqui, ó, por exemplo, essa da letra D. X pertence aos inteiros tal que. Aí ele está dizendo que o x está entre 0 e 1. Beleza, essa aqui tu sabe que é um conjunto vazio. Mas como é que tu procede para responder ou para saber quais elementos ou o que isso aqui está representando? Eu vou... Acho que essa é 16, né? Só vou olhar o número aqui para a gente não... tá certo. Então, primeira coisa, eu vou escrever aqui um pedacinho do conjunto dos números inteiros. Então, vamos colocar aqui números inteiros. O que a gente sabe sobre o conjunto? Vou escrever alguns elementos. Então, menos 2, menos 1, tem muita coisa, 0, 1, 2 e 3 pontinhos, né? Só para indicar que vai até o infinito e além. Então, com esse pequeno só com isso daqui tu já tem uma noção do que é o conjunto dos números inteiros. Quando tu lê uma descrição daquele tipo lá, por exemplo, está te dizendo que existe um conjunto A, tá? Não sei que conjunto é esse, e que os elementos desse conjunto pertencem ao conjunto dos números inteiros também. Então, vamos ver, cadê o pertence? Está aqui. Então, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros também. Tal que o meu x aqui, por exemplo, o meu x
é maior do que menos 3. Menos 3, por exemplo. Tá, essa é uma descrição. Os valores aqui, os elementos desse conjunto A, eles também pertencem ao conjunto dos números inteiros, então tu já está limitado a isso daqui. Tu não vai mexer com número com vírgula nem nada. Os elementos também são comuns a este conjunto, certo? E aí, o que ele está te dizendo aqui? Que os elementos aqui, ó, são maiores do que o menos 3. Então, agora, para te escrever os elementos do conjunto A, ou pelo menos um pedaço dele, né, porque não tem como escrever todos, o que tu faz? Tu vai olhar para o conjunto dos números inteiros, já que ele está te dizendo que os elementos que pertencem a esse conjunto também pertencem ao conjunto dos números inteiros. E aí tu vai olhar a regra aqui, tá? O que ele está te dizendo a respeito desses elementos? Ele está te dizendo que são elementos maiores do que o menos 3. Então tu vai vir aqui dentro do conjunto dos números inteiros e vai pegar tudo que respeite essa regra, né? Então todos os elementos que se encaixam aqui. Então seria maior do que menos 3, seria menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e até o mais infinito. Então tu vai pegar essa parte, vai colar aqui e vai dizer, bom, esses elementos pertencem ao A, bonitinho também, né? E é só isso. Toda vez que tu lê alguma coisa, tu tem que se atentar nisso. Se ele está te dizendo que os elementos do conjunto pertencem aos números... ou melhor, os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto dos números naturais, por exemplo, vamos dizer que não fossem os inteiros, e que esses elementos aí, ele vai te dar a regra geral aqui, né, de como é que tu vai escolher esses elementos aqui dentro do outro conjunto. Quais elementos dentro do outro conjunto tu deve pegar. Então, ele, por exemplo, pode te dizer que o x aqui está entre 0 e 20, aí tu ia olhar aqui dentro do conjunto e ver, tá, se o x está entre 0 e 20, eu não posso pegar do 0 para trás aqui, então esses aqui eu esqueço, e eu vou pegar só para frente aqui até o 19, então eu faria 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante, e aí colocaria eles aqui dentro do conjunto A. Isso eu faço na minha cabeça, eu só lembrei disso para falar para vocês, porque talvez seja uma dificuldade que tu tenha na hora de ler esse tipo de descrição aqui. Eu tô falando, né, que a gente já viu, que já pode pular e tudo mais, mas não, a gente não precisa se preocupar com isso, mas sempre tem gente com dificuldade nessa parte, então é isso que tu tem que entender. Ele tá te dando referência do conjunto que tu deve olhar na hora que tu vai escolher os elementos, né? É como se tu estivesse pegando os elementos dentro, pegando as coisas dentro de um cesto e colocando em outro, né? Tipo, tu tem um... Eu peço pra te encher um cesto pra mim com laranjas. Meu cesto A, eu quero que tu encha com laranjas. Eu te digo, ó, eu quero que tu pegue essas laranjas do cesto ali, do cesto B ali. Então, tem um cesto, tá escrito grandão nele um B. Tu vai lá pegar as laranjas pra mim, eu quero que tu coloque dentro do meu cesto. Só que não são todas as laranjas que eu quero. Eu só quero laranjas que sejam que já estejam maduras. Eu não quero nada verde, eu não quero nada machucado, que caiu, que isso for. Não, eu só quero laranja madurinha, bonita, grandona. Essas aí que tu vai colocar no cesto. Então é basicamente isso que tu faz, né? Tu vai olhar para outro conjunto lá e vai pegar todos os elementos que tu puder, mas seguindo as regras aqui ó, que estão descritas nesse pedaço. Depois da barrinha, né? Depois do tal que. Então eu não sei se a minha explicação ajudou muito, talvez a minha explicação dessa parte melhore com o tempo. Mas é basicamente isso, tá? Então quando tu tá escrevendo outro conjunto aqui e tu tem esse x pertence aos inteiros, tal, que o x seja maior do que menos 3. É justamente isso que tu vai fazer. Tu vai lá dentro do conjunto dos números inteiros e vai pegar todos os elementos que são maiores do que o menos 3, que respeitam essa regra. Simples assim, né? Muito tranquilo, muito básico. Mas é isso, vamos seguir o baile aqui. Então 17 já foi. Ou não foi não, eu parei para explicar 16 para nós aqui, para entender que se
o x aqui está entre 0 e 1, se tu for olhar aqui, entre 0 e 1, no caso, tu iria dentro do cesto, né, dos números inteiros lá, ia procurar tuas laranjas lá. Só que entre 0 e 1 não tem um número aqui, tá? Dentro dos números inteiros. Não tem, simplesmente tu não acha. Tu vai falar assim, cara, aonde? 0 e 1. O 0 tá aqui e o 1 tá aqui. Não tem nada entre os dois. Não tem como eu pegar alguma coisa para formar o outro conjunto. Não existe esse elemento. Então, conjunto vazio. Beleza? Entendemos isso? Vamos para 17. Se o A é x que pertence aos... Então, os elementos do A, eles pertencem também ao conjunto dos números inteiros, tal que esses elementos estão entre o menos 2 e o 3. Se está entre menos 2 e 3, não conta esses daí. Vamos escrever, né? Porque ele vai, o que ele vai pedir para a gente? Então, a intersecção com B. Intersecção significaria que a gente pega todos os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Pega tudo, junta tudo e forma esse conjunto aí que seria a intersecção de um com o outro. Muito bem, então a gente vai ter que reescrever isso daqui. Então o meu A, eu vou ter que escrever, né? Isso aqui é uma revisão, é bom que a gente faz isso, mas dá um trabalhozinho pequeno. Vamos botar aqui, x pertence aos inteiros, tal que o x está entre menos 2 e ele é menor do que 3. Menor do que 3. Então, o que é o meu conjunto A? Bom, agora, onde é que eu tenho que procurar os elementos do A? Eu tenho que procurar os elementos do A dentro deste conjunto Z, né? Dentro do conjunto dos números inteiros aqui. Quais elementos eu posso pegar de dentro do Z? Bom, esses elementos eles têm que ser maior do que 2, não pode ser maior do que menos 2, desculpa. Maior do que o menos 2 e menor do que 3. Então, são todos os elementos que eu posso pegar aqui de dentro. Então, maior do que menos 2, eu tenho menos 1, 0, 1, 2 e menor do que 3 vai até o 2. Então, posso pegar todos esses daqui, que eles são comuns aos dois conjuntos. Muito bem, fui lá, peguei de um cesto, coloquei no outro. Respeitando a regra, né? Não esqueça disso. Sempre importante se atentar com isso daqui. Muito bem. E o B? O que a gente tem agora para o B? Para o B. Tem uma descrição parecida, né? X pertence ao conjunto dos números inteiros aí. Então, os elementos do B aqui que a gente pode pegar são quem? Tá entre 0 e 5. E não inclui eles ali, né? É maior do que 0 e menor do que 5. Maior do que 0, menor do que 5. Vamos lá. Então, meu x é maior do que 0 e menor do que 5. Então, se eu for dentro do conjunto dos números inteiros, vamos só garantir que é só isso, né? É, só o número inteiro mesmo. Se eu for lá dentro, para pegar os elementos e botar dentro do conjunto B também, o que eu ia encontrar? Maior do que 0. 1, 2, eu sei que é garantido que vão ser maior do que 0, né? Pegando ele de dentro dos inteiros. Só que tem que ser menor do que 5. Então, 3 e 4. Esses elementos aqui são maiores do que 0, são menores do que 5 e todos eu encontro dentro do conjunto dos números inteiros. Importante lembrar disso. Tá, então ele quer a intersecção com B. Intersecção, se eu tivesse essa porcaria desse símbolo, e eu não tenho, cara, eu não creio que eu não tenho. Ai, ai, não, tá aqui, intersecção com B. Minha cadeira não acreditou nisso. Então, quais elementos aqui eu teria nesse conjunto?
Bom, a gente sabe que intersecção tu vai pegar todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui se eu for procurar bem, o menos 1 não pertence ao B, o 0 também não, o 1 pertence ao B também, elemento que tem em comum nos dois. E o 2 são os únicos dois elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B. Então é isso que vai formar esse conjunto, a intersecção entre esses dois conjuntos. 1 e 2 são os elementos, só isso. Nossa, tanto rodeio para chegar nisso aí, pois é. Então, letra A, 1 e 2 é o que a gente tem. Só isso. Tá bom. Dados os conjuntos nossa, é pouco conjunto, hein? Dados os conjuntos A, X pertence aos naturais. Ó, interessante. Então, esse aqui a gente vai olhar os elementos para colocar dentro do A, a gente vai procurar dentro dos números naturais, tá? Do conjunto dos números naturais. Legal. E o B, X pertence aos inteiros, tararara, o conjunto A, intersecção com B, beleza, de novo. Mesma coisa, só que mudou um pouco o contexto da coisa. Então essa é a 18, né? Então vamos para 18 aqui. Vamos para 18. Vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Primeiro os conjuntos, tá? Pra gente olhar depois. Então, conjunto dos números naturais, vou usar esse N aí mesmo. O que a gente teria? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Conjunto dos números inteiros, deixa eu copiar lá para não perder tempo. Digitando de novo. Então, conjunto dos números inteiros vai do menos infinito até o mais infinito aqui. Então, a gente procuraria os elementos para os nossos outros conjuntos dentro desses daqui, né? Então, conjunto A, a gente tem o quê? X, que pertence aos números naturais, o conjunto dos números naturais. Não é esse o símbolo que eu queria. Eu queria o de pertence. Muito bem, obrigado. Tal que o que, né? Pertences naturais, o A. X está entre menos 1. Pô. Menos 1. Mas maior do que menos 1. Beleza, tá, entendi. Desculpa. Vai ser o 0, né? Logicamente, se o x é maior do que menos 1, o próximo imediatamente ali à direita do menos 1 seria o 0. E ele vai até o 4. E é menor ou igual ao 4. Nossa, quanta coisinha. Menor ou igual ao 4. Pronto. Esse é o meu A. Então, quem é o meu A na realidade? Vamos olhar para os elementos do A aqui. O que eu tenho? Tá, eu tenho que procurar eles dentro do conjunto dos números naturais. Tem que ser maior do que menos 1. 0 é maior do que menos 1. 1 é maior, 2 é maior, 3 é maior. Mas tem que ser menor ou igual a 4. Então vai até o 4 aqui. Então esses são os elementos. Perfeitamente. E agora o meu B. B já vai estar dentro dos inteiros, né? Muito mais de boas para resolver. Então, X pertence. E por que usa sempre o X, o X, o X? Cara, por praticidade, mas não tem obrigação. Tu pode usar outra variável se tu quiser. Não tem a menor obrigação. Tá, certo, tá. X pertence aos inteiros, tá o quê? E de novo a intersecção de A e B, né? X pertence aos inteiros, tal que o x é maior ou igual a 0 e menor do que 2. Bom, x, vamos copiar isso aqui. X é maior ou igual a 0 e menor do que 2. Então, dentro dos números inteiros, a gente vai procurar os elementos do B. Já
também pertence. Então tem que ser maior ou igual a 0. Então pode incluir o 0. Tem que ser menor do que 2. Então vai até o 1, né? Ser menor do que 2. Se tem que ser, não tem o que fazer. Então esses seriam os elementos, 0 e 1. E agora, a intersecção com B, se eu vier aqui copiar, para a gente não perder tempos, a intersecção com B vai ser quem? Bom, elementos que são comuns aos dois conjuntos. Se a gente olhar aqui, já olha pelo menor conjunto, né? A dica é sempre essa. Esse vai ser o que vai limitar, né, a quantidade de elementos possíveis aqui. E a gente nota que o 0 e 1 fazem parte dos dois. Então, pertencem aos dois conjuntos. Então, é só isso. 0 e 1. Vamos ver se está certinho. Letra A. Menos 1 não pode ser, tá? Sem tu olhar para as coisas, tu já diria que não pode ser o menos 1. Sem tu ter montado ali no conjunto união. Por quê? Porque para ser união, esse elemento tem que pertencer aos dois conjuntos, tanto ao A quanto ao B. Se tu olhar para o conjunto A, os elementos que pertencem ao conjunto A também pertencem ao conjunto dos números naturais, só que, claro, tem essa regra aqui de quais tu deve escolher. Mas se os elementos do A também pertencem ao conjunto dos números naturais, não vai ter número negativo. Então, qualquer uma dessas daqui que apresentar número negativo como resposta, dizendo que a união do conjunto A com o B gerou isso daqui, esse elemento menos 1 não pertence ao conjunto A, não tem como pertencer. De novo, por quê? Porque todos os elementos do teu conjunto A também estão dentro do conjunto dos números naturais. Claro que aqui tem a regra de quais deles tu deve pegar, mas todos tu encontra dentro do conjunto dos números naturais. Então, não tem menos 1. Então, qualquer uma dessas aqui, então, quando eu fizer essa união do A com o B, mas o conjunto dos números inteiros tem aí o B, todos os elementos que pertencem ao B também pertencem ao conjunto dos números inteiros. É verdade, tem menos 1 lá dentro. Mas não tem no A. E intersecção pegue todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Não tem como tu encontrar o menos 1 dentro do A, impossível. Então estamos serenos aí. Eu nem tinha olhado, mas ele escreve os elementos aqui. Eu nem olhei, fui só fazendo aqui, nem olhei pro lado aqui, mas estava a resposta das coisas. Tá bom. Então ele escreve os elementos, muito bem. É bom pra te ter uma referência, né? É bom, faz bem pra saúde. Falando em fazer bem pra saúde, agora temos adição e subtração no conjunto dos números inteiros. Então a soma de dois números positivos é um número positivo. Que beleza. Isso aí a gente já sabia tempos atrás, né? O que mais que a gente tem por aqui? Exemplo. A gente simplificando a maneira de escrever. Botou entre parênteses. Certo, a gente começa a fazer essas simplificações e não escreve, né, esse mais aqui toda vez. Então, no final das contas vai ficar só 2 mais 5 igual a 7. No final de tudo. Observe que escrevemos a soma de dois números inteiros sem colocar o sinal mais na adição e eliminamos os parênteses das parcelas. A adição de números negativos. Soma de dois números negativos é um número negativo. Legal, isso aí é básico, né? Regra que a gente já foi obrigado a decorar de qualquer forma. 5 mais... eu não... sinceramente, soma e subtração de número já foi pra gente, né? Não tem muito o que ver. Calcules. Se eu não soubesse fazer esse tipo de coisa aqui, a gente não teria chegado aqui. Não teria resolvido o primeiro livro, né? Claro que aqui tem os sinais determinantes, né? De mais e de menos, para te se acostumar, entender e tudo mais, mas do básico a gente já sabe.
4. Calcule x mais y para 5 e o y 7. 5 mais 7, 12. Nossa, deixa quieto. Um comerciante teve um prejuízo de R$ 2.400 na venda de xícaras e um prejuízo de R$ 3.700 na venda de copos. Pergunta-se: qual foi o prejuízo total do comerciante? Bom, basta somar os dois, né? 2.000 com 3.000 dá 5.000. 700 com 400 dá 1.100. Então 6.100? Tá. Como pode ser representada a sua situação com apenas um número inteiro? Menos 6.100. Muito bem. Adição de números com sinais diferentes. A soma de dois números inteiros, sinais diferentes, é obtida subtraindo os valores absolutos, dando-se o sinal do número que tiver o maior valor absoluto. Então, 6 mais menos 1 é mais 5. Se ele ficaria só 6 menos 1. Volta para essa regra aqui. Não vamos pular tão rápido. A soma de dois números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo-se os valores absolutos, dando-se o sinal do número que tiver o maior valor absoluto. Tá. A questão é, para essa regra é interessante, tá? Mas adição de números com sinais diferentes. Então, primeiro que adição, vamos botar adição aqui e fica só desse jeito. Primeiro que não é bem assim. Quando tu for fazer a subtração dos valores absolutos, por exemplo, vamos pegar um valor x igual a 7 e um valor y igual a menos 5, por exemplo. Não, 7. Eu sempre escolho uma desgraça dessa, né? Menos 14, tá? Menos 14, beleza. O que tu tem que fazer aqui nessa adição? Então tu soma, tu subtrai, volta lá, subtraindo os valores absolutos, beleza. Então, fazendo a subtração dos valores absolutos aqui, um pelo outro. Então, tu faria o menos, mas tu faz o maior, então ficaria menos 14. Tá? Então, a subtração funciona desse jeito. Tira o valor absoluto do menos 14, faz menos o valor absoluto do 7. Só que tu vai sempre escolher o maior aqui para ser menos o menor, tá? Mas aqui é só um 7, aqui é o menos 14, não importa. Fazer essa subtração é desse jeito, tá? Sempre vai pegar o maior número aqui e subtrair do menor, mas claro, né? Tirando o módulo deles que a gente já viu como fazer. Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui, o módulo de menos 14, vai dar 14, né? Nossa. Vai dar 14. Então, tu colocou o número aqui dentro, lembra da regrinha lá? Se o número for menor do que 0, então tu vai escrever só o valor dele, né, sem um sinal negativo, só a parte positiva. Então, se é menor do que 0, vai dar só o 14 e aqui menos e o 7 de novo, né? Só repete ele, só repete o valor. Então, disso daqui, dessa coisa aqui, tu vai tirar 14 menos 7 dá 7. Acabou por aí? Essa é a tua resposta? 7 menos 14 dá 7? Não. Agora tu vai pegar esse número aqui para te apresentar a resposta. Vou botar um R aqui. Então basicamente essa é a regra geral. Então tu põe o número aqui e o sinal que vai ter aqui à esquerda dele, o sinal vai ser determinado pelo número que tem o maior valor absoluto. Qual desses dois números aqui possui o maior valor absoluto? O 7 ou o menos 14? É o menos 14, né?
porque o valor absoluto do menos 14 é 14, e 14 está à direita do 7, então ele é maior. Logo, tu percebeu que o y aqui, esse valor aqui, é o que possui o maior valor absoluto, e o sinal que está acompanhando esse número é um sinal negativo. Logo, é o sinal que tu tem que colocar aqui. Ah, mas eu não faço isso porque não precisa, porque a gente já sabe fazer soma. Sim, eu sei, eu sei. Eu só tô relembrando essa regrinha que eu vi pela primeira vez e fiquei impressionado no livro de ensino médio lá que eu tô resolvendo, que ele faz uma revisão do ensino fundamental, faz uma revisão dos assuntos mais importantes. Então esse é um deles, e que ele faz muito bem essa revisão. E eu já tinha até me esquecido como é que funcionava essa regrinha aí de soma de números com sinal diferente. Mas é interessante, é importante, e tá vendo, ó, o cara se impressiona, que nem eu falei um tempo atrás. Quando tava na universidade, alguém vinha com uma regra que é coisa de ensino fundamental, assim, mas que servia para resolver alguma questão que a gente tava tendo dificuldade. E aí todo mundo ficava impressionado, eu ficava impressionado, eu falava, caramba, rapaz, nossa, que regra boa. Nossa, que negócio realmente importante isso aí, do cara saber, né? O cara precisava saber isso aí. Pra depois descobrir que era só uma coisinha a mais que tu via no ensino fundamental, às vezes no ensino médio. Mas lá impressionava, né? E hoje em dia já não tem mais o mesmo brilho pra mim. Eu olho para aquilo e falo, caramba, cara. Era só uma coisa básica do ensino fundamental, cara. Como é que eu não sabia uma coisa dessas? Como é que um monte de gente não sabia uma coisa dessas? E tu vai numa graduação para se impressionar com uma coisa desse tipo aqui. Bobinha desse tipo. E esse tipo de coisa aqui te ajuda a resolver questões bem complexas, questões bem difíceis, sabe? São esses pedacinhos aqui, essas pequenas coisas, que tu chega numa questão complicadíssima lá e tu acha assim, ah tá, então tá bom, então era só isso mesmo. Eu precisava fazer só isso aqui. Conhecer só uma ferramenta boba e eu resolvi uma questão bem mais complexa, bem mais difícil. Basicamente porque essas questões, ou todo mundo que está resolvendo essas questões, considera que esses assuntos de ensino médio, ensino fundamental, são a base, tu tem que saber. Não é questão de, eu acho que eu vi. Não, tu tem que saber. Isso não pode ser um problema para ti quando tu chega numa graduação. Tu tem que saber algumas coisas mais simples, porque senão tu vai sofrer muito com as questões. Porque a quantidade de etapas que tu tem que seguir até chegar na resposta, né? Dependendo, olha, tem derivada, tem integral, que a depender do que tu, sabe, é um monte de coisinhas de que tu vai fazendo, de ferramentas que tu usa, que são coisas de ensino fundamental, ensino médio, que se tu não souber, aí fora a dificuldade de resolver a questão que já vem, né, questões mais avançadas, fora isso tu ainda tem mais essa dificuldade com coisas básicas de ensino fundamental. Então a questão que ela já é difícil por natureza, se torna quase impossível de tu resolver quando tá na graduação. Então cuida pra essa, porque essa regrinha aqui tu pode falar assim, mas eu já sei fazer essas coisas. Sim, eu sei que tu sabe, tu aprendeu isso um dia. Mas não custa nada entender de onde é que vem, né? Qual é que é a regra prática para te poder fazer a soma de dois números. Como é que tu sempre vai garantir que tu vai chegar na resposta certa, né? É isso que a gente tenta buscar sempre, né? Ter essas regrinhas práticas aí decoradas, guardadas na mente, porque como dizia um professor meu, tem coisas que tu precisa decorar para depois pensar sobre, para depois refletir sobre aquilo. Tu tem que decorar uma frase, um pedaço de um poema, uma letra de uma música, tu precisa decorar aquilo. Aquilo tem que fazer parte, tem que estar na tua cabeça para depois tu querer pensar sobre, né, raciocinar ali ou criar algo novo a partir daquilo. Então, porque eu vi, né, tem essa discussão aí que é um negócio antigo, cara, tem, sabe, é tipo as coisinhas que eu tô aprendendo agora que eu ficava impressionado quando tava no início da graduação, quando tava na graduação. Que, cara, tem discussões a respeito de educação, das coisas que o aluno deve aprender ou não, que são coisas de 1930. Em 1930
já se discutia aquilo, já se falava sobre aquilo, com argumentos muito melhores do que, do que a vasta maioria das coisas que eu vejo hoje. E aí eu mesmo parei, né? Essa questão da graduação, assim, de decorar, se o aluno deve decorar, o cara que decora não sabe, porque não. E aí tu vem. Eu tinha essa parte do meu professor de falar pra gente da importância de decorar algumas coisas, daí tu vê pessoas hoje em dia reclamando disso, falando que o aluno não deve decorar nada, tu não deve decorar as coisas, senão tu não vai progredir com nada, né? E aí tu olha as coisas, tu quer conversar sobre, mas tu pensa, pô, isso aí, 1930, a gurizada já conversava sobre isso. Não mudou bosta nenhuma. Não mudou. 1960 também, um monte dos assuntos que eu fiquei assim no início da graduação impressionados, né, com as discussões e tudo mais, coisas. Ali hoje em dia eu olho e falo, cara, 1960 tinha pessoas falando sobre a mesma coisa, com argumentos muito mais complexos, preocupação e tudo mais, escrevendo livros, tentando debater sobre. E continua na mesma, as perguntas são as mesmas, né? Daí dá uma tristeza no cara, meio que perde o interesse em estar discutindo isso, sabe? Eu perdi, eu fiquei quieto, cara, eu não tenho os argumentos que eu li nos livros a respeito desses temas, eu não. O que os caras já disseram a esse respeito, cara, é coisa que dá uma conversa de 10, 20 horas, né? Só sobre educação e sobre a importância disso ou daquilo. Que eu, quando penso em falar alguma coisa sobre, assim, ali eu falo, cara, é melhor não, né? Tá lá no livro, lá, só as pessoas lerem lá, já vão ver que existe tanto assunto, né? Não precisa ficar remoendo o negócio que todo mundo já sabe. Mas não custa nada você saber essas coisinhas aqui. Não é porque tu já sabe fazer a continha que quando alguém te perguntar uma regra prática para sempre chegar na resposta, tu vai ter. Então, presta atenção aqui, faz alguns exercícios. Ah, mas eu não. Só com esse exemplo aqui já não me serve. Bom, então o que eu posso te dizer? Tem os vídeos de matemática do ensino médio que eu tô fazendo, né? Tava fazendo, porque agora parei para terminar esses livros aqui, mas vou voltar para lá depois disso. Que tu vai encontrar tudo isso daqui lá, com um monte de exercícios. Eu tive que fazer todos, né? Que é a regra lá, né? Livro do ensino médio ali, que eu peguei, fazer todas as questões. Então eu fiz um monte de questões desse tipo aqui, fazer essas somas ali e não decorei a regra. Tu vê só que engraçado. Não se tornou um negócio prático para mim, devia ter feito um monte mais exercício. Mas aqui quando eu revi eu consegui fazer, né? Pelo menos isso. Tá, então a gente tem a regrinha prática, tu tira o módulo dos dois números, subtrai, mas sempre o maior, menos o menor. Então o módulo do maior número, menos o menor, que eu acho que é o que ele diz, né? Soma de dois números inteiros é obtida pela subtraindo-se os valores absolutos. É que no caso aqui tem sinais diferentes, né? Não esquece disso, né? Tu tá usando essa regra só para quando os números têm sinais diferentes. Tem sinal igual, tu sabe, né? For positivo, vão ser os dois. A resposta vai ser positiva, for negativo, vai ser negativo e tudo mais. Note que o resultado da adição tem o mesmo sinal que o número de maior valor absoluto. É verdade, é verdade. Quando as parcelas são números opostos, a soma é igual a zero. É, mais 3 menos 3 de fato. Um dos números dados é zero. Quando um dos números é zero, bom, tu já sabe, a resposta vai ser só o outro número, né? 5 mais 0 é 5. Muito bem. Exercícios. Aqui não tem, né? Somar número mais um menos 6, não, obrigado. Calcule mais 9 mais menos 5. Não, tá muito de boa. 4. Qual é o valor da soma de dois números inteiros opostos? Zero, né? São opostos, tipo menos um mais um é zero. Calcule. Mais 3 mais menos 5. Não, obrigado. Calcule x mais y de novo.
É só somar mais 7 menos 3 dá 4, mais 4. Responda a cada situação utilizando números inteiros. Eu tenho R$ 1.000. Eu não tenho R$ 1.000. Em um banco e retiro 800. Meu saldo fica positivo ou negativo? Tem 1.000, tiro 800, fica com 200. Então fica positivo 200 contos. Eu tenho 600 e retiro 900. Nossa, mas que banco é esse? É uma mãe, não é nenhum banco. Tu chegar lá, olhar a tua conta, lá tem só 600 e tu retira 900. Aí ele pegou o empréstimo. Calma, cara, calma. Tá muito estressado, poxa. Eu tô olhando pro débito aqui. Tô pensando só assim, se tu tem é o que tu usa, se tu não tem, só lamento. Aprende a guardar um pouco mais. Eu só tenho débito e tenho 25 centavos na minha carteira. Ou é 50? Acho que é uma moeda de 50. Já faz tempo que ela tá ali. 50 centavos. E é isso. Eu tenho 600 e tiro 900. Vai ficar com saldo negativo. De 300. Não vai? Vai, olha só. Vai mesmo. Uma pessoa tem 500 e deve 800. Bom, essa aqui é para te aprender, né? Bom, sétimo ano, sei lá, sexto ano, tu tem que aprender as palavrinhas novas aí. Uma pessoa tem 500 e deve 800. Como pode ser representada essa situação? Menos 300, né? Então, muito bem. Qual é o número total de pontos de cada jogador após 2 partidas? Somar? Vamos somar. Mais 2 na primeira, menos 9, dá menos 7, não é mesmo? Menos 8, mais 10, dá 2, ou mais 2. Grande coisa, grande variedade. Vamos lá. Propriedades da adição. Fechamento. A soma de dois números inteiros é sempre o número inteiro. Tá bom? Por exemplo, menos 4 mais menos 7 dá mais 3. Que pertence aos números inteiros, né? Então, isso aí. Comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Mais 5 mais menos 3 é menos 3 mais 5 ou o 5 menos 3. Legal. Elemento neutro é o zero. Se a gente somar ali, não vai dar nada. Então 8 mais 0 é igual a 0 mais 8. Isso aí. Associativa, na adição de 3 números inteiros, podemos associar os 2 primeiros ou os 2 últimos, sem que isso altere o resultado. De fato, fazer 2 mais 5 menos 7 é a mesma coisa que fazer 5 menos 7 mais 2. Muito bem. Elemento oposto, qualquer número inteiro admite um simétrico ou oposto. Menos 1, 1. Menos 20, 20. É isso. E se somar os dois dá zero. Qualquer número inteiro, tá. Exercícios. Qual o nome das propriedades? Lamento, mas decorar o nome de propriedade, olha, nem dá até uma tristeza, nem sei. Não sei a última vez que alguém me cobrou esse tipo de conhecimento. Então, provavelmente um vestibular, uma prova, mas coisas lá há muito tempo atrás. Associativa, vai saber. Qual é o elemento neutro da adição nos inteiros? É o zero. Se tu somar 20 mais 0, continua sendo 20. Aplique a propriedade comutativa. 7 mais menos 8 igual a menos 8 mais 7. Legal, então seria isso para fazer. Faremos isso? Com certeza não, né? Adição de 3 ou mais números. Para obter a soma de 3 ou mais números, adicionamos os dois primeiros e em seguida adicionamos esse resultado com o terceiro e assim por diante. É uma regra prática. Mas a gente vai fazer... Não, aqui é muito simples, né? Pô, é mais e menos.
primeiro que a gente já tem a regrinha, né, da ordem que a gente tem que fazer as somas, as coisas, mas aqui como é mais e menos e não tem uma prioridade, né? Não tem, não tem a prioridade, como é que seria? Eu acho que é prioridade mesmo, né? Entre o mais e o menos aqui, tu pode fazer o menos 12 mais 8 tranquilamente, para depois fazer isso, o resultado disso daqui com o menos 9 e tudo mais, não precisa se preocupar, né? Quando é vezes e quando tem vezes, coisa elevada em potência, mas como não tem nada aqui é muito bobo, é muito fácil, né? Na adição dos primeiros. É tipo aquela coisa assim, ó. Por que a gente não vai fazer isso? Porque a gente já fez quando tu tem potência, quando tu tem divisão, multiplicação, coisa dentro de parênteses. Se a gente não soubesse fazer isso daqui, não, quando a gente teve que resolver aquela parte lá, a gente não teria chegado aqui. É isso que eu digo, né? Então, não tem porquê perder tempo com isso. Na, na adição de números inteiros, podemos calcular dois números opostos porque a soma deles é zero. E de novo, tá? Eu não estou criticando o livro, não estou dizendo não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um livro para crianças de ensino fundamental aprenderem do início. A gente já viu isso daqui. A gente já esse conteúdo aqui já foi, né, para nós. Então isso aqui é o básico. Isso é o básico, isso é o mínimo que a gente tem que saber. Então por isso que eu estou passando por cima, mas eu não considero nada ruim, tá? Esse conteúdo que é bom, tá? Tá muito bem explicadinho, tem exemplos, tem um monte de coisa. Para quem tá vendo pela primeira vez, cara, para mim tá muito bem colocado, né? Os exemplos, as questões aqui. Então não é, não acho que eu, não vão pensar que eu tô reclamando do livro, que tem assuntos repetitivos, até porque, cara, ensino fundamental, pô, ensinando pessoas pela primeira vez. Pessoas não, né? Criança, não é gente ainda, tá em formação, ainda não tá longe de se tornar um cidadão. Então, na adição de números inteiros, podemos cancelar dois números opostos porque a soma deles é zero. Só para facilitar a vida, né? Menos 3 mais 3 aqui, né? Só para te não ter que fazer essa soma aqui, ou fazer esse pedaço aqui, menos 3 mais 5, para depois tu chegar e ter que fazer menos 3, mais 3 de novo. Então só vai limpando as continhas. Ajuda bastante essas simplificações. Indicação simplificada. Podemos dispensar o sinal de mais da primeira parcela quando esta for positiva. 7 menos 5 igual a mais 2. Tá, tá bom. Podemos dispensar o sinal de mais da soma quando esta for positiva. Muito bem, então tu já vai começando a ver a limpeza que está sendo feita aqui, né? As simplificações que são feitas com os números aí, com os sinais de mais aí que a gente simplesmente omite eles. Então, exercícios, calcule 4 mais 10 mais 8. Não, obrigado. Não, olha, para quem tá começando a aprender a resolver essas continhas, tem bastante questão, né, cara? Pra gente não é legal, não. Coloque na forma simplificada, sem os parênteses. Pô, mais 7, daí fica só o 7, né? Sinal de mais a gente vai omitir. E vai ficar mais menos 2, fica só menos 2. Legal. Grandes coisas. No. Determine os seguintes. Determine as seguintes somas. Não, muito obrigado. Muita soma, muita coisa. Determine, dados os números x igual a 6, y igual a 5, calcule. Não. Tchau, obrigado. Calcule A mais B mais C. Não, de novo. Isso aqui é aquele tipo de coisa que, assim, pra mim, quando tava no ensino médio, faltou, né? Que é aprender a usar as variáveis, a substituir ela pelo número e tudo que eu já falei há muito tempo atrás. Então,
Agora eu me sinto até mais tranquilo, né, a esse respeito aqui, porque se foi mostrado isso no ensino fundamental para todo mundo, eu não devo me preocupar tanto, né, com isso. Pô, se é que todo mundo tem essa dificuldade com variáveis, fazer substituição e eu tentar explicar o porquê, né, de fazer as substituições, já que está aqui, né? Ensino fundamental, coisas simples, coisas básicas e a vida. Então eu ficava muito preocupado com isso, falar, cara, será que esses assuntos aqui só da minha é só eu que tive dificuldade? E pelo visto eu acho que não, mas assim não é uma dificuldade tão recorrente, né? Essa coisa de entender o que é a variável, por que tu pode substituir ela por um número, trocar toda vez que tu vê. Do tipo aqui tu tem y mais z, mas tu sabe que o teu y é igual ao 5, então onde tem um y aqui tu pode botar o número 5 também. Porque um é igual ao outro, né? Representa a mesma coisa, então aqui tu pode trocar por 5, tranquilo, e o z é menos 9, é igual a menos 9. Então, de novo, pode trocar pelo menos 9 aqui e fazer essa soma. Essa era a dificuldade que eu tinha. Tá, 8. Um reservatório contém 400 litros de água e efetuamos sucessivamente as seguintes operações. Retiramos 70, colocamos 38, retiramos 193, colocamos 101 litros, colocamos 18. Olha, o que tu tem que fazer nessa questão? Desse tipo de questão, isso aqui vai aparecer em alguns vestibulares, algumas coisas, não tão explícito assim, não com essa cara aqui, não te preocupa que hoje em dia com essa questão de ter que contextualizar as coisas e justificar a importância da matemática e de tentar mostrar que ela existe no nosso dia a dia, tu vai ver essa questão aqui aparecer, tá? Isso aqui vão ter que cobrar esse tipo de coisa. O que tu tem que fazer aqui? Eu não sei se essa calculadora faz tudo de uma vez só, né, cara? Eu queria que fizesse. Não, Alt Tab não. Então, nessa questão aqui, que é a questão 8, vou botar um 8 aqui, tu começa assim, tu tem 400 litros. Aí ele te diz que ele retirou 70, então menos 70. Aí ele fez o que depois? Ele colocou 38, então mais 38. Aí depois o que ele fez? Retirou 193, então retirou menos 193. Aí o que o infeliz fez? Colocou 101, então mais 101 e colocou 18. É isso. Opa, botei menos, né? Peraí que isso aqui não tá bom, não. Porque mais, pô, peraí que eu acho que deu problema. Vamos arrumar aqui. Que isso aqui não tá do jeito que eu queria, não, cara. Deixa eu só ajustar esse zoom aqui. Só um pouquinho mais. Cara, vou botar bem no meio da página aqui. Pum. Vamos ver se vai agora. Tinha ficado muito pequeno. Tá. Não sei, eu fui mexer esses dias aqui e já fiz uma cagada grande. Mas enfim, tu só vai escrevendo passo a passo. Tu tinha os 400 originais, aqui tu indica que tu tirou 70, aqui tu tá dizendo que tu botou 38, depois tu tirou 193, depois tu colocou 101 e depois tu colocou 18. Tu tá fazendo isso tudo numa mesma linha, né? Tu poderia fazer todo esse passo a passo aqui, tipo, primeiro calcular aqui que tu tirou 70. Aí a resposta dessa coisa aqui, daí tu somaria 38. Depois o que tu obter disso, tu subtrai 193. Tu poderia fazer todos esses passo a passo, um em cada linha. O que eu tô querendo dizer é que tu faria isso primeiro.
aí bota um sinal de igual, resolve isso. Isso aqui daria 400 menos 70, 330. 330. Pronto, obteve esse resultado. Então agora tu soma esse 330 com 38, tá? Então tu poderia fazer o passo a passo ou fazer tudo numa linha só. Por que que eu tô falando isso? Mas é uma coisa óbvia e tudo mais, e a gente já entendeu e tal. Sim, eu sei, mas a questão é que isso aqui vai ser cobrado eventualmente por aí, em algum canto, né? Então tu precisa se acostumar com isso. Embora pareça um negócio muito bobo, e eu vou pular isso, então só pra que fique claro aqui que eu avisei, né? Que provavelmente tu vai se deparar com esse tipo de coisa, que não com essa cara tão direta assim, mas que tu vai se deparar com isso com toda certeza. Então aqui 330 com 38, 368. De novo, eu não vou ficar me forçando a resolver isso, mas tu iria nessa base aqui, né? Então, vamos seguir aqui. E no final a gente tem aqui que a quantidade de água que ele ficou, 294 litros. Legal. 9. Você tinha R$ 72, ganhou mais 18, perdeu 12. É a vida, né? A vida. Observe o extrato da conta de um cliente do banco moderno que trabalha com cartão de crédito. Datas, depósitos, 120 mil. Retirou 8, depois retirou 96, depois 72. Depositou 35. Em junho, o saldo foi positivo ou negativo? Olha, só somando aqui das coisas que ele retirou. 72 com 8 dá 80. 72 com 8 dá 80. 120 menos 80 sobrou só 40 mil. 40 menos 96 dá 56 mil de dívida. Aqui, ó. Ele botou mais 35, ele vai ficar com dívida. Negativa. Vai ficar com saldo negativo. Só pra, né, aquela coisa a gente... Se fosse uma questão de marcar, tu já teria mais ou menos uma noção da resposta, né? Primeiro tu ia saber que ia estar endividado, só não ia saber quanto. Subtração. A operação de subtração é uma operação inversa à da adição. Tá bom. Então tá. Para subtrairmos dois números relativos, basta que adicionemos ao primeiro o oposto do segundo. Menos 5 menos 2. Tá bom. Adicionar o primeiro o oposto do segundo. Legal. A subtração no conjuntos inteiros goza apenas da propriedade do fechamento e a subtração é sempre possível. Tá certo. A do fechamento seria que se é uma subtração entre dois números inteiros, então a resposta também vai ser um número inteiro. Tá vendo? Ó, eu não decorei as coisas, mas um pouquinho já saiu. Ai. Eu devia começar a gravar de dia, cara, mas... Poxa, até ajustar o sono, né? Até ajustar o horário não vai ser fácil. Eliminação de parênteses precedidos de sinal negativo. Menos... Porque... De mais 8 é menos 8. Eu não sei. Essa coisa de olhar pro oposto... Eu vejo que isso daqui é menos 1, esse sinal de menos. É menos 1 que está multiplicando o que está dentro deste parênteses aqui. Mas aí, porque não sei, porque aqui é só um número, então é melhor tu olhar para o sinal de menos e ele está indicando o oposto do número que está aqui dentro. Mas quando tu pegar coisas mais complexas, maior, um monte de número, é melhor tu pensar que é menos 1 aqui, que
estar multiplicando o que está aqui dentro do parênteses, porque aqui pode ter um monte de coisa aqui dentro. Então, ou do que tu pensar que isso aqui é o sinal, está indicando o oposto do que está aqui. Não sei. Prefiro pensar que é menos 1. Agora, fazer não tem porquê. Podemos eliminar parênteses precedidos de sinal negativo, trocando-se o sinal do número que está dentro dos parênteses. É verdade. Então esse mais 5 vai ficar menos 5 e assim por diante, e segue a vida, e a gente tem cálculos para fazer que a gente não vai fazer porque é muito de boa, é muito tranquilo, é muito sereno. A eliminação dos parênteses. Parênteses precedidos pelo sinal. Ao eliminarmos os parênteses e o sinal mais que os parênteses, devemos conservar os sinais dos números contidos. Quando é mais, né? De boa. Ao eliminar os parênteses, o sinal. Trocar os sinais. Legal. Grande coisa. A gente já viu isso. Já fez um monte de questões. Nós podemos pular esse tipo de coisa. Expressões com números inteiros relativos. Lembre-se de que os sinais de associação são eliminados obedecendo a seguinte ordem: parênteses, colchetes e chaves. De fato, a gente já sabe disso, ainda bem. E aqui, como não tem multiplicação, nem divisão, nem potência, nem nada, a gente pode deixar quieto. Não precisa perder tempo com isso. Calcule o valor das seguintes expressões. Ah, mas e aí, o que tu vai fazer? Não sei o que. Bom, tem os testes, né? Olha só. 20 pequenas expressões, cara. Nossa. Isso aqui mas isso aqui pra se divertir um pouco, nossa, isso é uma maravilha. Mas não pra nós. Quando chegar os testes, a gente faz todas as questões aí que forem cobradas. E não essas mais repetitivas aqui. Então, menos 32, menos 18. Tá. Calcule. Nada muito inovador. Isso aqui é mais pra pessoa gravar mesmo do que qualquer coisa. Mas tá certo. Pra menor idade, não, pra criança. Criança que tá recém aprendendo as coisas, é o que tem que ser, né? 200 questões aqui pra pessoa gravar na cabeça, né? E ainda assim é difícil. Calcule o valor das expressões. Não tem interesse, nem isso aqui. Muito obrigado. Testes. Chegamos nos testes, mas antes de fazer os testes, vamos olhar aqui quanto tempo de gravação já tem. 1h59. Que não vai dar isso porque tem que editar algumas coisas, mas enfim. O que faremos então no próximo vídeo? De novo, testes. Já vamos começar com isso. Então, muitíssimo obrigado pela sua companhia e a gente se encontra por aí, em qualquer canto da internet. Agora com mais frequência do que antes. Então, até mais.